Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Rodrigo Mariano e hoje nós vamos falar sobre oferta, demanda e ponto de equilíbrio, um dos temas importantes dentro da economia. É importante entender que diante da racionalidade econômica existente dentro das ciências econômicas, os indivíduos, nós, as famílias, as empresas, buscam maximizar o bem-estar, buscam otimizar a sua condição de existência, elas reagem a incentivos, elas analisam o custo de oportunidade, ou seja, analisa o custo e benefício de alguma ação e também faz escolhas. Então, diante disso, a economia ela busca tomar uma decisão mais assertiva na alocação dos seus recursos. Portanto, a oferta e a demanda é fundamental para a gente entender como que se dá o equilíbrio dentro do mercado, dentro da ciência econômica. Para começar, o que é o mercado? O mercado é um ambiente onde pessoas se encontram para realizar compra e venda de algum bem, de algum produto ou de algum serviço. Diante desse ambiente se realizam algumas negociações de preços e quantidades. Então, esse é o ambiente onde nós encontramos o conceito de mercado. Dentro do mercado, nós temos a oferta e a demanda, ou seja, nós temos os ofertantes e os demandantes. E o que são os ofertantes e os demandantes? Ofertantes são aqueles que vêm ao mercado e disponibilizam o seu produto para ser negociado. Do outro lado, os demandantes são aqueles que vêm até o mercado procurar um bem, procurar um produto, procurar um serviço. Então, diante disso, eu tenho uma relação de negociação de preços e quantidades entre os ofertantes e os demandantes, e disso eu tenho fixado um intercâmbio, ou seja, a troca entre ofertantes e demandantes. O ofertante vai disponibilizar um produto, o demandante provavelmente vai disponibilizar um valor para adquirir um determinado produto. Diante disso, nós temos um cenário onde você encontra o equilíbrio de mercado. E o que seria esse equilíbrio de mercado? Seria aquele ponto onde tudo aquilo que está sendo ofertado está sendo, por outro lado, demandado. Então, quando alguém vai ao mercado e tenta vender um produto e, de fato, vende esse produto, eu tenho um equilíbrio de mercado. O próximo passo nosso é entender os conceitos relacionados à oferta e à demanda. Então, nós vamos olhar quais são as definições, tanto de demanda quanto de oferta. Então, demanda. O que é a demanda? A demanda é o desejo, a procura por um bem, um produto ou um serviço. E nós temos uma lei da demanda que determina que quando há um aumento no preço de um produto, haverá uma redução na sua quantidade demandada. Ou seja, quando o preço de um produto sobe, a tendência é que a quantidade demandada desse produto se reduza. Então, se eu vou, por exemplo, a uma feira e eu vejo que a cada momento o preço do tomate está subindo, haverá um momento em que eu vou reduzir o meu consumo de tomate. Então a lei da demanda expressa essa relação, que quando o preço sobe, há uma tendência da demanda se reduzir desse item, desse bem, desse produto. E eu tenho uma curva de demanda que vai representar a relação de todos os preços e quantidades existentes. Então, a um determinado preço, eu venderei uma determinada quantidade de um produto. A um determinado preço, eu vou comprar uma quantidade de produto. Se esse preço sobe, provavelmente eu vou comprar uma outra quantidade de produto e essa quantidade tende a ser menor do que quando o preço era baixo. Então, isso é representado graficamente através da curva de demanda. Então, dois conceitos importantes que temos até agora é o que é a demanda, o que é a lei de demanda e o que é uma curva de demanda. E para representar graficamente, temos aqui a curva de demanda expressa em termos de preço e de quantidades. Então, quando o preço de um produto é 10, a quantidade demandada é 2.000. Ao passo que quando o preço cai para 2, a quantidade demandada é 12.000. Ou seja, o preço cai, a demanda de um produto tende a se elevar. O preço sobe, a demanda de um produto tende a cair. E isso é expressa pela curva de demanda. Mas vejamos que uma curva de demanda
ela é representada através de diversos pontos. Então eu tenho N preços e N quantidades. Eu tenho uma infinidade de possibilidades de preço e eu tenho uma infinidade de possibilidades de demandas relacionadas a cada preço. Então cada ponto significa a relação de um preço com uma determinada quantidade demandada, né? Então por isso que eu tenho uma infinidade de pontos ao longo da curva de demanda, mostrando que quando o preço cai, a demanda tende a se elevar, tá? Então imaginemos que o preço de 10 eu tenho uma quantidade demandada de 2.000. Se o preço for R$ 9,99, a quantidade será um pouco menor do que 2.000, assim sucessivamente até eu chegar ao ponto de que se o preço for zero, a quantidade demandada tende a ser infinito. Ou seja, ao preço zero, muitas quantidades serão demandadas, procuradas pelos consumidores, pelos indivíduos. Aqui nós temos uma relação das quantidades demandadas em relação ao preço. Então veja, eu tenho uma relação de preço de 5, quantidade de 5, tentando demonstrar como é a relação da fórmula matemática da equação de demanda. A fórmula da equação de demanda tenta relacionar quantidade com preço, demonstrando que quando o preço sobe, a quantidade demandada tende a cair, tá? Por isso, da curva de demanda ser uma relação negativa, ou seja, preço sobe, a quantidade demandada tende a cair, mostrando que de fato é uma relação negativa, né? Então a equação matemática vai demonstrar uma equação onde eu tenho uma relação inversamente proporcional entre preço e quantidade. O que eu tenho em relação às variáveis que impactam a demanda por parte dos indivíduos, das empresas e do governo? A escala de procura vai revelar as preferências dos consumidores, né? Os consumidores sempre estão maximizando a sua utilidade, o seu grau de satisfação, ou seja, eu sempre busco mais a um preço menor. A curva se inclina de cima para baixo, ou seja, ela tem uma relação inversamente proporcional, justamente demonstrando que quando o preço se reduz, a quantidade demandada vai se elevar. E a quantidade procurada varia inversamente ao preço, tudo mais constante. Então, tudo mais constante, se nada se modifica, o preço sobe, a quantidade demandada cai, como diz a lei da demanda. Aqui nós trazemos um exemplo, né, da curva de demanda por sorvete, né? Quando o preço tende a ser zero, vamos verificar que a minha quantidade demandada vai ser pequena. Quando o preço sobe, a quantidade demandada vai ser pequena. Quando o preço cai, a quantidade demandada tende a ser elevada. Então, a um preço de R$ 2,50, a quantidade demandada é 2. Ao preço de 2, a quantidade demandada é 4. E assim sucessivamente, mostrando uma relação inversamente proporcional. Logo, se o preço é 1, a quantidade demandada tende a ser 4, o dobro de quando o preço era 2, mostrando de fato que quando o preço cai, a demanda tende a se elevar. Até o ponto que eu chego em que, quando o preço é zero, a quantidade é a máxima possível para aquele bem. Ou seja, ao preço zero, a quantidade demandada serão de 12 unidades, quando que o preço for 3, a quantidade demandada será 0. Ou seja, ao preço de 3, nenhum consumidor está disposto a pagar R$ 3 para comprar aquele sorvete. Ao passo de que a R$ 1, 8 consumidores estarão dispostos a comprar aquele sorvete por aquele determinado preço estipulado pelo mercado. Então, a curva de demanda nada mais vai representar do que a relação entre as quantidades demandadas, ou seja, as quantidades que nós, consumidores, indivíduos, empresas e governo procura em relação ao preço que foi determinado no mercado. Então, preço caiu, quantidade demandada sobe. Preço subiu, a quantidade demandada cai.
E há alguns fatores que vão afetar essa demanda. Então nós iremos estudar quais são os principais fatores que vão impactar na demanda dos indivíduos. O primeiro fator que impacta na demanda é a renda. Então, quando a renda sobe, a quantidade demandada tende a subir. Então, se a população tem mais renda, as pessoas procuram mais produtos, bens e serviços. Então, renda subiu, a quantidade demandada pelos indivíduos também sobe. Se o emprego sobe, é bem provável que haja uma maior renda na população. Havendo uma maior renda na população, eu também tenho um aumento na demanda de bens, produtos e serviços. Uma outra variável que impacta na demanda são os preços. Nós vimos que quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Quando o preço cai, a quantidade demandada sobe. Então, o preço é uma variável que impacta na demanda dos consumidores. Uma outra variável que impacta são as preferências. Alguns consumidores têm preferências por alguns produtos em detrimento a outros produtos. Se isso é verdade, a preferência é uma variável que vai impactar na demanda dos consumidores. Outra variável que impacta a relação de demanda são relacionadas aos bens inferiores e bens normais. E precisamos antes entender o que é um bem inferior e o que é um bem normal. Um bem normal é aquele bem onde o preço sobe, a quantidade demandada cai. O bem inferior são aqueles bens relacionados a uma inversa relação entre renda, por exemplo, e consumo. Ou seja, se sobe, por exemplo, a renda da população, elas irão procurar uma menor quantidade de bens de segunda linha, ou, por exemplo, de uma carne de segundo corte. Então, um bem inferior é aquele que, quando a renda sobe, o seu consumo tende a cair. Isso é um bem inferior. Um bem normal é aquele que, quando a sua renda sobe, o seu consumo, a sua procura por um bem tende também a subir. A demanda também é impactada pelos bens substitutos e pelos bens complementares. O que é um bem substituto? É um bem que, quando o preço dele aumenta, você substitui facilmente por um outro bem, dado as suas preferências. Por exemplo, se você é uma pessoa indiferente entre uma maçã e uma pera, significa que, se o preço da pera se eleva, você tende a trocar o seu consumo por uma maçã, a depender, obviamente, do preço da maçã. Então, se ambos têm o mesmo preço e o preço da pera sobe, como o bem maçã é um bem substituto para um determinado indivíduo, ele vai fazer a troca desse produto. Então, a demanda é muito afetada pelos bens substitutos. Se você tem a preferência por um determinado refrigerante, e o preço dele sobe, você provavelmente tende a continuar consumindo, caso você não tenha uma preferência por um outro refrigerante. Então, o bem substituto impacta diretamente na demanda dos indivíduos. Uma outra variável que impacta na demanda dos indivíduos são os bens complementares. O que é um bem complementar? É um bem que provavelmente está relacionado a um outro bem consumido. Por exemplo, a gasolina é um bem complementar do automóvel. Se sobe o preço do automóvel, eu tendo a vender uma quantidade menor de automóvel. Logo, tende a se reduzir a demanda por gasolina. Do mesmo modo, se o preço da gasolina sobe de maneira muito expressiva, há uma tendência a eu demandar menos carros movidos a gasolina e provavelmente comprar uma quantidade de carros maior à sociedade de combustíveis que não seja a gasolina. Então, portanto, os bens complementares também impactam de maneira expressiva a demanda dos consumidores. Um outro exemplo é o café com leite. As pessoas que tendem a tomar café com leite, se há um aumento do leite, provavelmente esse produto, café com leite, tende a subir. Então, a demanda de café caindo, a de leite também tende a cair, já que são bens complementares para alguns indivíduos.
Então, essas variáveis são as principais variáveis que impactam na demanda. Então, a demanda vai subir ou vai se reduzir de acordo com o impacto dessas variáveis na demanda dos indivíduos. Por exemplo, eu tenho que um aumento da renda, ela vai elevar a demanda por um produto. O que é a elevação da demanda de um produto? É a curva de demanda que nós vimos agora, sendo impactada por um aumento na renda. Se aumentou a renda, eu tendo a ter um maior poder de compra, ou seja, eu tendo a consumir uma maior quantidade de produtos. Renda subiu, eu tendo a consumir uma maior quantidade de produtos. Por outro lado, se a renda cai, eu tendo a consumir uma menor quantidade de produtos. Então veja pelo gráfico que houve uma queda na renda, então eu tenho uma menor demanda dos consumidores. Na relação da curva de demanda com preços e quantidades demandadas, eu tenho alguns efeitos possíveis dentro dessa demanda do consumidor. Primeiro, eu tenho um efeito substituição. Em segundo lugar, eu tenho um efeito renda. Por exemplo, se o preço da caixa de fósforo aumentasse, o que aconteceria com a demanda por isqueiros? Então, provavelmente, há uma relação, há um efeito substituição de fósforo e isqueiros, a depender do preço do fósforo. Então, se o preço do fósforo tende a aumentar de uma maneira expressiva, provavelmente os consumidores canalizarão a sua demanda para os isqueiros. Do mesmo modo, se os isqueiros têm um aumento muito expressivo de preço, as pessoas tendem a consumir mais fósforo. Esse é o chamado efeito substituição, ou seja, a substituição de um produto por outro. Eu tenho um efeito renda também na demanda, que mostra que quando a sua renda aumenta, você tende a consumir uma maior quantidade desses produtos. Então, se o preço do carro aumenta, o consumo de gasolina tende a diminuir, já que você tem um maior dispêndio com o veículo. Então, provavelmente, isso vai afetar a sua renda. Se você despende um maior valor por alguma determinada conta, por um determinado bem, um determinado produto ou serviço, a sua renda vai ser impactada de modo negativo, ou seja, vai sobrar uma quantidade menor de dinheiro para você consumir outros produtos. Então, esse é o chamado efeito renda, ou seja, a sua renda é uma renda determinada em cada mês. Se você, ao longo daquele mês, consumir mais da sua renda em um determinado produto, você provavelmente vai ter que retirar o consumo de algum outro produto, já que a renda ela não é elástica, né? Ela não vai crescer mês a mês de maneira indeterminada. Ou seja, várias quantidades que os produtos desejam oferecer ao mercado, ela vai ser impactada pela demanda. Por outro lado, nós temos a oferta de mercado, né? É um conceito muito similar à demanda, mas agora são os ofertantes, ou seja, são aquelas pessoas que vêm ao mercado e disponibilizam os seus produtos. Esses são os ofertantes. Para isso, nós temos aqui o conceito do que é a oferta. Do mesmo modo que a demanda, nós temos aqui qual é a lei da oferta e também expressaremos qual que é a curva de oferta representada graficamente pelas relações de preços e quantidades. Então, o que é a oferta? A oferta, ela representa a disponibilização de venda de um bem, de um produto ou de um serviço. Então, como nós falamos no início, a oferta é tudo aquilo que eu disponibilizo no mercado para ser demandado por algumas pessoas, indivíduos, empresas e o governo. E a lei da oferta diz que quando há aumento no preço de um produto, a oferta tende a aumentar. Ou seja, os empresários, ao ver uma elevação do preço de um produto, tendem a se sentir mais incentivados a ofertar mais desse bem, produto ou serviço. Então, o preço subiu, eu tendo a ofertar mais um produto no mercado. Do mesmo modo, se há uma queda no preço, o empresário tende a ofertar uma quantidade menor desse produto, né? Ao passo que, vamos imaginar que o preço de um produto é zero. Se o preço de um produto é zero, qual seria o incentivo do empresário de ofertar este bem,
produtos e serviços? Provavelmente, essa oferta tenderia a zero. Logo, se o preço é zero, não haverá grande incentivo por parte dos empresários em vender aquele produto. Isso acontece porque o preço é zero. Se o preço é zero, o empresário não vai se sentir incentivado a produzir e a disponibilizar esse produto no mercado. Então, conforme o preço sobe, aumenta o desejo do empresário em vender aquele produto. Ao passo que quando o preço cai, o empresário se sente desincentivado a comprar aquele produto. Desse modo, se o preço tende a zero, a oferta também tende a zero. E eu tenho também, assim como na demanda, a curva de oferta. A curva de oferta representa a relação entre preços e quantidades ofertadas, expressando a quantidade que os ofertantes estão dispostos a ofertar no mercado a um determinado preço. Então, a um determinado preço, eu tenho uma oferta de alguns produtos, bens e serviços. Conforme esse preço cai, a oferta desse produto tende a se reduzir. E aqui nós temos a representação gráfica de uma curva de oferta, né? Mostra que quando o preço sobe, eu tenho uma maior oferta de um produto. Ao preço zero, eu tendo a ter uma quantidade ofertada zero. A um preço alto, eu tendo a ter uma quantidade ofertada mais elevada. Isso fica mais claro quando eu coloco diversos pontos das relações de preços e quantidades. Esse gráfico mostra que há diversas relações entre preços e quantidades nessa curva de oferta, mostrando que a oferta sobe a partir do momento que o preço de um produto sobe. Desse modo, eu também tenho uma tabela onde eu mostro a relação de preços e quantidades ofertadas. E eu tenho uma equação de oferta, que mostra uma relação positivamente inclinada. Como nós vimos, quando o preço sobe, a oferta também sobe. Então, é uma relação positiva entre as variáveis preço e oferta. Sobe preço, sobe oferta. Cai preço, cai oferta. Ou seja, é uma relação positiva entre oferta e preço. Aqui, nós temos uma representação gráfica da mudança da oferta, né? Aqui eu tenho uma relação clara da mudança na oferta. Por quais fatores? Nós veremos que a oferta é impactada por alguns fatores, como, por exemplo, fatores externos. Chuvas, tempestades afetam a oferta, principalmente de bens perecíveis, de bens agrícolas, por exemplo, né? E o gráfico mostra que, nesse caso, eu tenho uma redução do preço de um produto, causando uma redução da quantidade ofertada. Então, quais são os fatores que afetam a oferta de um produto? A oferta de um produto são impactadas por essas variáveis. A maximização do lucro. A maximização do lucro é uma variável que afeta a oferta. Se eu quero maximizar o meu lucro, eu vou buscar uma maior oferta de produtos a um preço provavelmente mais elevado. Um outro fator que afeta a oferta são os custos de produção. Os custos dos fatores de produção, quais são? Capital, terra e trabalho. Então, se eu tenho um aumento desses custos de produção, provavelmente eu tenho um aumento no preço do produto e eu tendo a ter uma maior oferta do produto. Então, a oferta é impactada pelos custos de produção. Outro fator que afeta a oferta são fatores externos. Como falado, o clima é um fator que afeta a oferta de alguns produtos. O tempo, nesse caso, é uma variável muito importante na oferta de um produto. Por exemplo, numa cultura agrícola que é muito prejudicada com chuvas, e se eu tenho uma chuva muito forte, essa cultura agrícola é prejudicada. Logo, eu tenho uma devastação de uma cultura agrícola, ou seja, eu tenho uma menor oferta do produto. Se eu tenho uma menor oferta de um produto, a tendência é que haja um aumento de preço. Quando a oferta cai, os preços tendem a se elevar. E isso é demonstrado na lei da oferta que nós acabamos de ver há poucos instantes.
Então, oferta se reduz, o preço tende a subir. Nesse exemplo, a gente está dando o fator de problemas climáticos. Então, um excesso de chuva em determinada região que afete, por exemplo, uma plantação de alface, vai fazer com que haja uma menor quantidade de alface sendo ofertados. Uma menor quantidade de alface sendo ofertados vai gerar uma elevação nos preços para os consumidores de alface. Do mesmo modo, se eu tenho uma estiagem muito prolongada, algumas culturas agrícolas são afetadas pela estiagem prolongada, ou seja, pela falta de chuva prolongada. Se eu tenho uma falta de chuva em alguma cultura agrícola que necessite de chuva, eu tenho uma menor produção desse bem, produto ou serviço. Se eu tenho uma menor produção desse bem agrícola, provavelmente eu tenho uma menor oferta. E uma menor oferta desse produto vai causar aumento de preço. Uma outra variável que impacta de maneira expressiva a oferta são os impostos ou as políticas governamentais. Um aumento de imposto é um prejuízo tanto para o consumidor quanto para as empresas, pelo fato de que aumenta o preço de um produto sem ganhos para o empresário, sem ganhos diretos para os consumidores. Então, os impostos, ou de modo geral, as políticas governamentais, podem também ser uma variável que impacta a oferta de um determinado produto. E é importante ressaltar que há diferenças entre variação de demanda, variação da quantidade demandada, variação da oferta e variação da quantidade ofertada. Então, uma variação na demanda são movimentos ao longo da curva da demanda, que geralmente são causadas pelo preço. Então, se o preço sobe, eu tenho um aumento na demanda. Se o preço cai, eu tenho uma queda na demanda. Já variações na quantidade demandada são causadas por outras variáveis que não o preço, como, por exemplo, a renda. Se eu tenho um aumento na renda, eu tenho um aumento na quantidade ofertada ou na quantidade demandada. Nesse caso específico, um aumento na renda traz um aumento na quantidade demandada. Ao passo que aumento de preço impacta a demanda e não a quantidade demandada. Então, basicamente, preço se reduzindo vai causar um aumento na demanda. Renda aumentando causa um aumento na quantidade demandada. Do mesmo modo com a oferta, eu posso ter um aumento na oferta ou um aumento na quantidade ofertada. Aumento na oferta são movimentos causados por mudanças de preço. Então, se o preço aumenta, eu tenho um aumento na oferta. Já aumento na quantidade ofertada são causados por variáveis que não o preço. Então, fatores externos ou aumento nos insumos são variáveis que vão impactar na quantidade ofertada e não na oferta. Esta daqui basicamente é a distinção, de maneira gráfica, mostrando a distinção entre demanda e quantidade demandada. Eu tenho nessa relação uma alteração da demanda, causada provavelmente por um aumento de preço. Nesse caso, nós verificamos que o preço sai do preço 0 e vai para o preço 1. Por qual motivo? Por uma variação da renda impactando na quantidade demandada. Nesse caso aqui, eu tenho uma alteração de demanda. Essa curva é a curva de demanda. Há uma elevação de preço, de P0 a P1, que muda a quantidade, a demanda de zero, de A para B. Então, ao preço 0, a minha demanda é A. Ao preço 1, a minha demanda é B. Então, essa relação, essa alteração de A para B é uma alteração na demanda, é uma redução na demanda. Já um aumento ou uma redução da quantidade demandada é representada por alterações
da curva, né? Alterações da curva de demanda são reflexos da alteração, por exemplo, da renda, né? Já alterações ao longo da curva são relações impactadas basicamente por alteração de preço. Alterou o preço, eu tenho variação ao longo da curva. Alterou renda, eu tenho variação da curva de demanda. A curva de demanda, ela vai se deslocar em relação à demanda. Então, antes do aumento da renda e depois do aumento da renda, eu tenho mudanças no comportamento do consumidor, né? Então, a demanda vai ser impactada basicamente pelo aumento na demanda ou pelo aumento na quantidade demandada. Como mostrado no gráfico, aumento na quantidade demandada são impactadas por renda e mudanças no preço causam impacto na demanda de um determinado bem, produto ou serviço. A oferta também tem uma relação mostrando a diferença entre aumento na oferta ou aumento na quantidade ofertada. Por exemplo, aumento na quantidade ofertada se dá por variações ao longo da curva de oferta. E eu tenho também possibilidades de variações na quantidade da oferta. Aqui nesse exemplo, no exemplo B, eu tenho a diminuição de oferta, ou seja, eu saio da oferta 0 e venho para a oferta 1, ou seja, uma redução da oferta. No exemplo C, eu tenho o aumento da oferta 0 para a oferta 1. Eu desloco para a direita a curva de oferta e, nesse caso, deslocando a curva de oferta para a direita, eu tenho o aumento da oferta. No exemplo A, nós temos aumento na quantidade ofertada. Eu tenho mudanças ao longo da curva. Eu saio do ponto de P0 e Q0 e vou para o ponto P1, Q1. Esse ponto é maior que o anterior, demonstrando um aumento da oferta. Ou seja, aumento na oferta é causado por mudanças de preço. Já aumento na quantidade ofertada são causados por outras variáveis que não preço e, nesse caso específico, uma variável que impacta na quantidade ofertada é a renda. E o equilíbrio de mercado, por consequência, é quando oferta se iguala à demanda. Num cenário onde eu tenho a oferta igual à demanda, eu tenho o conhecido equilíbrio de mercado. Então, o equilíbrio de mercado vai ocorrer através das interações das curvas de demanda e de oferta. Quando elas se encontram em equilíbrio, eu tenho o equilíbrio de mercado. Então, quando a oferta se iguala à demanda, eu consigo ter uma quantidade de equilíbrio e um preço de equilíbrio. Nessa tabela, eu posso verificar que há uma relação de preços, há uma relação de quantidade procurada, ou seja, de quantidade demandada, e uma relação de quantidades ofertadas. Em cada um dos preços, eu tenho uma demanda ou eu tenho uma oferta. Então, ao preço 1, eu tenho uma demanda de 11.000, porém eu tenho uma oferta de 1.000, traduzindo justamente o que nós vimos nas relações de oferta e de demanda. Se o preço é baixo, quando o preço é baixo, a demanda é alta, porém a oferta é baixa. De outro modo, se o preço é alto, a quantidade demandada é baixa e a quantidade ofertada é alta. Então, o equilíbrio se dará naquele preço onde a oferta for igual à demanda. Nessa tabela, ao preço de R$6, eu tenho uma demanda de 6.000 e uma oferta de 6.000. Logo, eu tenho um equilíbrio nas quantidades demandadas, na quantidade ofertada e, por consequência, eu tenho um preço de equilíbrio entre a oferta e a demanda.
No preço A1, eu tenho uma procura superior à oferta. Logo, eu tenho um excesso de procura, um excesso de demanda ou uma escassez de oferta. Ao preço de 3, eu continuo tendo uma demanda maior que a oferta. Nesse caso, novamente, eu tenho um excesso de procura, um excesso de demanda ou uma escassez de oferta. No preço 8, que é superior ao preço de equilíbrio que nós vimos, eu tenho uma quantidade demandada inferior à quantidade ofertada. Então, a quantidade que é procurada ao preço de 8 é menor do que a quantidade ofertada. Nesse caso, eu tenho o excesso de oferta ou uma escassez de procura, uma escassez de demanda. Se o preço me dá um equilíbrio entre 4.000 procurados e 8.000 ofertados, eu tenho um desequilíbrio de mercado. Né? Um desequilíbrio tal que mostra que há uma maior oferta do que demanda. Logo, há um excesso de oferta. Do mesmo modo, ao preço de 10, a quantidade demandada é de 2.000, enquanto a quantidade ofertada é 10.000. Nesse caso, a quantidade ofertada é muito superior à quantidade demandada. Logo, novamente, eu tenho um excesso de oferta ou uma escassez de procura. Então, nesse cenário, o único ponto, que é o ponto de equilíbrio, é o ponto onde o preço é 6. Ao preço de 6, 6.000 unidades estão sendo demandadas, 6.000 unidades estão sendo ofertadas. Logo, eu tenho o equilíbrio de mercado. Se o preço está fora do equilíbrio de mercado, haverão forças que buscarão o equilíbrio de mercado. Então, se o preço está muito elevado, ou seja, eu tenho uma demanda baixa e uma oferta alta, haverão forças que buscarão o ponto de equilíbrio até eu chegar ao ponto de 6, onde o preço de equilíbrio mostra que, ao preço de 6.000 unidades são demandadas, 6.000 unidades são ofertadas. Então, através da curva de demanda, eu tenho que 6.000 unidades estão sendo demandadas e pela curva de oferta, eu tenho demonstrado que 6.000 unidades estão sendo ofertadas. Então, nesse cenário, eu tenho um equilíbrio entre oferta e demanda. Tá? Ao preço de R$ 6,00, 6.000 unidades estão sendo ofertadas, 6.000 unidades estão sendo demandadas, tendo assim um equilíbrio de mercado. Então, o ponto de equilíbrio, que é o ponto que nós buscamos no equilíbrio de mercado, é determinado pela letra E, de equilíbrio. No ponto E, eu tenho o ponto de equilíbrio, ou seja, eu tenho preço e quantidade atendendo às aspirações dos consumidores e produtores. Nesse ponto, no ponto de equilíbrio, tudo aquilo que está sendo ofertado está sendo demandado a um determinado preço de equilíbrio. Então, aquelas pessoas que desejam comprar um produto a um determinado preço, conseguem comprar aquele produto a um determinado preço, caso o mercado esteja em equilíbrio. Do mesmo modo, o produtor que quer vender um produto a um determinado preço, consegue vender o produto a um determinado preço, caso esteja em equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio vai demonstrar que, simultaneamente, a oferta está se equilibrando com a demanda. Então, no ponto E, eu tenho oferta igual a demanda a um determinado preço. No ponto de equilíbrio, que é o ponto E, eu de fato tenho a oferta e a demanda iguais a um determinado preço, determinando que esse é um ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio se dará apenas no momento onde eu tenho um encontro da oferta com a demanda. O desequilíbrio se dará quando? Quando eu tiver uma escassez, ou um excesso de produção, ou um excedente de produção. Se eu tenho escassez, significa que a quantidade ofertada está abaixo do ponto de equilíbrio. E um excesso ou excedente de produção mostra que eu tenho um cenário também em desequilíbrio fora do ponto E.
Quando há competição entre ofertantes e consumidores, a tendência do mercado é se aproximar do ponto de equilíbrio. Então, quando eu tenho as forças de mercado atuando, ou seja, quando a lei da demanda e a lei da oferta funcionam de fato, eu tenho um mercado onde a tendência é a busca do equilíbrio. Quando oferta e demanda funcionam, quando a lei da demanda e quando a lei da oferta de fato se aplicam, eu tenho uma tendência do mercado a se equilibrar, a encontrar o ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio é onde eu tenho preço de equilíbrio com quantidade de equilíbrio. Nesse ponto, de fato, eu tenho um equilíbrio de mercado. Posso ter aumento na demanda, posso ter uma demanda maior e ter um novo ponto de equilíbrio. Mas em um novo ponto de equilíbrio, novamente eu tenho um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio com novas quantidades de oferta e de demanda. É um novo ponto de equilíbrio e nesse ponto de equilíbrio, novamente eu tenho demanda igual a oferta. Então, quando demanda é igual a oferta, eu tenho um ponto de equilíbrio. Desse modo, eu tenho uma relação onde o equilíbrio de mercado se dá através das forças de oferta e de demanda. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado.